E aqui eu vou apresentar para vocês um pouco da dinâmica do transporte ferroviário, certo? Vou falar para vocês um pouco da dinâmica desse transporte no sistema convencional, que é metrô, trens, esse tipo de coisa. E vou falar um pouco das novas tecnologias aplicadas também, que são os trens que usam tecnologia mais avançada. E vou falar quais são essas tecnologias também. Aqui a gente tem então essa maquete que a gente quer exemplificar o sistema convencional de transporte ferroviário. Infelizmente está faltando para o nosso trenzinho, que ele estragou, mas mesmo assim vai dar para mostrar bastante coisa aqui. Certo? Vocês sabem me dizer então qual o tipo de energia que esse trem usa? Tipo, o metrô usa, que o trem de supervia usa? É fácil, né? Energia elétrica, exatamente. E como que essa energia elétrica chega para o trem? Pelos trilhos? Isso é no metrô. No metrô, a energia elétrica chega pelo próprio trilho, ou seja, nesse trilho daqui, por exemplo, nesse sistema aqui, está disponível uma corrente. É uma corrente baixa, por isso que eu não estou levando choque. Tá? E aí essa corrente é captada pelo trem quando ele passa, ela passa dentro do trem e ela é descarregada no outro trilho, certo? Ela é aterrada no outro trilho. No trem da Supervia não é assim. No trem da Supervia a gente tem então aqueles cabos aéreos que onde passa a corrente no cabo aéreo. Certo? Importante eu falar isso para vocês para falar do perigo que é você atravessar a linha do trem. Né? O outro grupo já me falou que vocês fazem isso direto, na frente do colégio assim, tem um buraco lá no muro, mas isso é perigoso. Por quê? Eles sabem disso, já houve até o falecimento de um aluno. Pois é perigoso, tanto pelo caso de passar o trem e atropelar trem alguém, bateu, ele... tanto pelo perigo de você levar um choque ali. Por que você pode levar um choque? Porque quando o trem passa, ele capta a energia, a corrente elétrica daqueles cabos aéreos ali, e essa energia ela é descarregada no trilho, certo? Então, quando o trem passa, logo depois que o trem passa, tem uma corrente elétrica bem forte ali no trilho. Ela é rapidamente aterrada, rapidamente ela vai para o centro da Terra, mas mesmo assim, se você pisar ali, logo depois que o trem passar, você pode levar um choque muito forte até. Tanto que no próprio muro tem uma plaquinha falando trilho energizado, mostrando perigo, mas mesmo assim as pessoas atravessam. Não é sempre que acontece da pessoa pisar no trilho e levar um choque, mas um dia pode acontecer com vocês, né? Então é bom a gente não fazer isso, certo? É sempre bom a gente usar a passarela. Já no metrô é fato que se você pisar no trilho você vai levar um choque e vai morrer. Por isso que é permanentemente proibido você pisar no trilho do metrô. Vocês podem ver que no trilho do metrô tem até um trilho que é amarelo, que fica assim do lado geralmente, é ali que fica disponível a corrente, certo? Às vezes não dá pra ver que ele é amarelo por causa da sujeira, mas fiquem atentos, não pisem no trilho do metrô, certo? Ele tem até uma proteçãozinha assim do lado, exatamente. Não sei se vai ser legal esse comentário pra vocês, mas assim, não é piada. Foi um cara que, pela passarela, mijou naquele fio, né? E aí morreu de choque por aquele lugar. Quase a mesma coisa você pegar um copo de água e jogar no fio elétrico, né, do poste. Você vai levar um choque, com certeza. Tá, então voltando aqui no nosso sistema, então vocês já conhecem bem um pouco do sistema convencional. E aí o que nos incentiva a evoluir essa tecnologia, a fazer tecnologias melhores? É justamente os pontos negativos que esse tipo de transporte tem. A gente acha que esse trem só tem ponto positivo, né? Porque não tem trânsito, porque polui menos, porque gasta menos energia. Sim, mas quando você olha esse sistema individualmente, a gente vê que ele tem certos problemas, certos pontos negativos. Por exemplo, vocês acham que ele gasta pouca energia ou muita energia? Muita energia, certo? Ele gasta muita energia elétrica. E aí, para a gente desenvolver uma tecnologia que gaste pouca energia elétrica, a gente tem que descobrir por que esse trem gasta muita energia elétrica. Alguém sabe me dizer por que ele gasta muita energia elétrica? Não, ninguém sabe. Então eu vou dar um exemplo para ver se vocês descobrem por vocês mesmos. Tá? Eu tenho as minhas mãos aqui, eu quero balançá-las a uma certa velocidade. Certo? Para balançá-las assim a uma certa velocidade. Vou gastar a energia do meu corpo para fazer isso. Não vou... Agora eu vou encostar as minhas mãos e vou querer balançar na mesma velocidade. Assim. Vocês acham que eu vou gastar menos energia ou mais energia? Mais energia. Mais energia. Por quê? Porque você está encostando e vai fazer mais força, no caso. Sim, mas assim. Qual que é o nome disso?
Gente, tá esfregando uma mão na outra. O que eu tenho aí? Uma força de... O que eu estou fazendo com uma mão na outra? Estou encostando, certo? Estou esfregando uma na outra. Qual que é o outro nome disso? Atrito, certo? Eu estou atritando as minhas mãos. O que acontece aqui? Eu tenho uma força de atrito aqui que dissipa a energia. Ou seja, eu estou gastando energia não só para movimentar as mãos, mas também para vencer o atrito que tem entre elas. Tanto que se eu balançar muito rápido, elas vão começar a esquentar, certo? E quando a minha mão está esquentando, eu uso a energia para aquecer aquilo ali. E eu quero usar a energia para aquecer? Não, eu quero usar a energia só para balançar. Então está havendo um desperdício de energia. E é assim que funciona no trem também. Ocorre grande desperdício de energia aqui, do atrito do trem com os trilhos, ou do próprio atrito que há entre o motor ali, as engrenagens, as peças do motor desse tipo de trem. Tá? Então a gente tem que arrumar uma solução para isso, para gastar menos energia, para dar mais lucro para o dono do trem e para passar a ser mais barato. E aí todo mundo fica feliz, certo? Qual que seria então essa solução? Essa é fácil, né, gente? Fazer ele flutuar. Fazer ele flutuar, exatamente. É fácil falar, mas é muito difícil de fazer, certo? O ser humano desde sempre quis voar, quis levitar, etc. Mas isso passou a ser possível a partir do surgimento de uma ciência que se chama eletromagnetismo, certo? Então, a partir do surgimento dessa ciência, vários cientistas começaram a ver que era possível isso, e aí começou então uma corrida para ver quem desenvolvia a tecnologia mais rápido e a melhor tecnologia, certo? Dessa corrida surgiu então 3 tecnologias de levitação. Cada uma dessas tecnologias é baseada num princípio diferente do eletromagnetismo. Tá? E a gente vai ver todas as 3 aqui. Essas são a tecnologia base, tá? É lógico que surgiram mais de 3 tecnologias, mas essas são as tecnologias bases, certo? Então eu vou falar para vocês um pouquinho de eletromagnetismo, tá? Uma dessas tecnologias chama tecnologia de levitação eletromagnética, que foi inventada na Alemanha. A outra chama tecnologia de levitação eletrodinâmica, que foi inventada no Japão. E a terceira é a levitação supercondutora, que foi inventada aqui no Brasil, no laboratório ali que eu trabalho também. Então, vou mostrar para vocês um pouco dessas tecnologias. Vou falar da tecnologia eletromagnética, vocês podem vir para cá. E vou falar um pouco do eletromagnetismo também, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui nas coisas, para vocês se situarem. Vocês podem ter aprendido sobre eletromagnetismo dizendo que eletromagnetismo é a união da eletricidade com o magnetismo. Só que isso é só uma forma didática de ensinar. Na verdade, não é a união porque eles nunca foram separados. Eletricidade e magnetismo pertencem à mesma gama de fenômenos, certo? Só que hoje em dia a gente sabe disso. Antigamente as pessoas também estudavam separado. Quem estudava eletricidade, então, estudava o quê? Estudava as cargas elétricas e como que elas se relacionam umas com as outras ou como que elas se relacionam com o resto do ambiente. Por exemplo, uma carga positiva, ela atrai uma carga negativa, certo? Os opostos se atraem. E qual que é o portador de carga negativa mais famoso que a gente tem aí? Uma partículazinha que a gente sabe que ela é negativa. Gente, vocês acabaram de ver isso. É isso aí. Elétron, exatamente. E qual que é o portador de carga positiva, então? O próton, certo? Esses são mais famosos, né? Lógico que tem outros também, mas esses são os mais famosos, são o que a gente estuda no ensino médio. Tá, e esses cientistas que estudam eletricidade, eles estudam uma outra coisa também que a gente chama de corrente elétrica. Vocês sabem o que é corrente elétrica? Vocês sabem mais ou menos, mas não sabem explicar, né? Então eu vou explicar para vocês. Corrente elétrica é o movimento coordenado de portadores de carga elétrica. Como assim? Digamos que eu tenho aqui uma bola cheia de elétron e aqui uma bola cheia de próton, certo? Vou ligar um fio entre elas, um fio condutor. O que vai acontecer? Os elétrons vão querer correr daqui para ir para os prótons, certo? E por que os prótons não se mexem? Porque o próton é muito pesado e o elétron é levinho. Então é o elétron que vai lá correr para encontrar com o próton. Essa corrida que a gente tem aqui nesse fio é um movimento coordenado, certo? Porque está todo mundo correndo para o mesmo lado. Então isso a gente chama de corrente elétrica, certo? Basicamente, então, corrente elétrica é o movimento coordenado de elétrons,
a corrente elétrica que a gente usa, né? Que é factível mesmo. E é essa corrente que faz ligar a televisão, que faz o trem andar, que faz a luz acender. E esses cientistas já conseguiram, então, formar a corrente e estudar essa corrente, mas ainda não sabiam que era magnetismo, certo? Eles sabiam que o ímã lá colava na geladeira, enfim, mas não sabiam por quê, certo? Até que, mais ou menos em 1856, um cientista francês chamado François Arago estudou lá e resolveu fazer um experimento, tá? Esse experimento que ele fez eu vou fazer aqui para vocês hoje. É um experimento simples, né? Mas que foi revolucionário. Eu tenho aqui um preguinho de ferro, né? Não precisa ser prego, pode ser qualquer pecinha de ferro se estiver em casa. E um fio de cobre, um fiozinho de cobre normal. Qualquer coisa que a gente desmontar e desencapar vai ter um fiozinho desse. Então eu peguei e enrolei esse fio aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma bobina. Isso aqui é uma bobina. Então vocês vão ver, a bobina é esse arranjo de fios, assim, coladinho. Certo? E aí eu vou pegar então uma pilha. Vou pegar essa aqui. Tá. Essa pilha aqui tem uma voltagem, certo? A mesma voltagem de pilha naquela época requeria uma pilha desse tamanho assim. Então o cara pegou uma pilha bem grande para fazer esse experimento dele. E aí o que ele fez? Ligou os polos da minha pilha nas extremidades do fio. Igual eu vou fazer aqui. O único perigo desse experimento, gente, é a pessoa acabar se queimando, porque aqui aqui esquenta um pouco, mas também não é nada demais, não. Dependendo da maneira que você fizer aqui, não vai acontecer nada. Tá, então eu tenho isso daqui. O que está acontecendo aqui nesse fio? Tá passando energia. Passando energia. O que é essa energia? Que eu acabei de falar. Prótons e elétrons? Elétrons, certo? Corrente elétrica, gente. Então é a corrente elétrica passando no meu fio, beleza? Ah, como que funciona essa corrente elétrica? Ó, vocês podem olhar aqui, eu tenho mais e eu tenho menos, certo? Então aqui eu tenho muito próton e muito elétron, digamos assim. Tá, eu tenho uma parede que separa os dois, não deixa de se unir. Então os elétrons vão fazer um caminho alternativo, certo? Eles vão pegar e vão passar no meu fio. Vou ter corrente elétrica. E aí o que vai acontecer com isso daqui quando eu chegar aqui perto do meu fio? Vai acontecer isso aqui, ó. Virou ímã. Beleza? Tá, ele foi então, esse François Arago foi o primeiro homem a fazer um eletroímã. O que seria um eletroímã? Um ímã artificial criado a partir de corrente elétrica. Mais do que isso, ele criou aqui toda a base do eletromagnetismo moderno. Isso na minha opinião, porque teve outros cientistas também que contribuíram muito. E ele não é o mais famoso, vocês vão ouvir mais falar de Faraday, Ampère, mas eu acho que ele contribuiu muito para essa ciência. Por quê? Com esse experimento, ele descobriu e provou a razão do magnetismo. Da onde que vem o magnetismo? O magnetismo, ou melhor, o campo magnético, ele é feito pelo quê? Pelo movimento de cargas elétricas. Onde eu tenho movimento de elétron, eu tenho campo magnético associado a esse movimento. E aqui eu tenho movimento, não tenho? Eu tenho corrente. Então, essa corrente cria um campo magnético forte o suficiente para polarizar o meu preguinho que é de ferro. E quando eu tenho quando eu tenho o prego polarizado, ele se comporta como um ímã. Beleza? Aí vocês podem me perguntar então qual é a diferença do eletroímã para o ímã permanente, ou ímã natural, certo? Ainda é verdade que o movimento de cargas cria campo magnético, só que são movimentos diferentes. Aqui eu tenho um movimento coordenado criado pela corrente, certo? No ímã permanente a gente tem, e se a gente olhar na estrutura subatômica mesmo daquele material, a gente tem o que nos átomos? A gente tem os prótons e os nêutrons que ficam no núcleo, certo? E a gente tem uma eletrosfera, não é isso? Já estudaram o átomo? Então, a gente tem então uma eletrosfera ali formada por elétrons, certo? Nessa eletrosfera, na maioria dos materiais, a gente tem que os elétrons andam em duplas. Eles sempre estão andando de 2 a 2. E eles andam numa região certa, digamos assim. Digamos que eles ficam andando dentro de uma casinha. Essa casinha a gente chama de orbital. E o máximo que cabe no orbital são 2 elétrons. E geralmente esse orbital tem 2 elétrons. Então, dentro dessa casinha, os elétrons ficam em movimento. Movimento cria
campo magnético, certo? O movimento de cargas cria campo magnético. Gravem isso. Então, dentro dessa casinha, um elétron fica girando para um lado. Ele fica girando assim, certo? Quando ele gira assim, ele cria campo magnético, não cria? A gente chama esse movimento de spin, certo? Então vamos dizer que esse elétron tem um spin positivo. E o outro elétron fica parado? Não. O outro gira também. Só que o outro Mas tem que ao contrário. contrariar esse aqui. Pega e gira para o outro Negativo. lado, certo? Quando ele gira para o outro lado, ele tem um spin negativo. Negativo. E esse spin, esse spin vai criar o quê? Um campo magnético também, não vai? Só que esse campo magnético aqui vem desse movimento. Esse aqui vem do outro movimento. Então eles se opõem, certo? Então um vai anular o outro e eu não vou ter campo magnético nenhum. Isso funciona o quê? No plástico, no papel, na madeira. Mas na magnetita, por exemplo, não funciona assim. Na magnetita a gente tem que, em vários níveis ali daquela eletrosfera, a gente tem casinhas que só tem um elétron. E se eu tenho uma casa que só tem um elétron, um orbital com só um elétron, a gente chama esse elétron de elétron desemparelhado, certo? E esse spin desse elétron desemparelhado não vai ser anulado por nenhum outro elétron, porque não tem outro elétron na mesma casa, certo? E aí agora vocês podem pegar isso e multiplicar por 1000. Digamos que é o número de elétrons que tem naquele pedacinho ali de ímã, naquele pedacinho preto ali. O que vai ter ali então? Um campo magnético, certo? Vai ser um campo magnético bem forte, certo? E esse campo magnético então vai fazer o ímã ser ímã. Aí o ímã vai colar na geladeira, vai colar na janela de ferro, tudo que é ferro. Enfim, então essa é a diferença entre o ímã natural e um eletroímã. É importante falar para vocês que o eletroímã só funciona como ímã enquanto tiver corrente. Na hora que eu desligar a pilha, ó, não vai acontecer nada, certo? Tá, vamos ver então como que isso funciona na prática. Como que eu posso fazer para ter um trem então? O que eu preciso para fazer um eletroímã? Eu preciso de corrente e preciso desse sisteminha aqui, dessa bobina, certo? Então aqui eu tenho corrente, e aqui ó, nesse cilindrozinho eu tenho uma bobina, está escondida aqui dentro, beleza? Tá, esse sistema como que funciona e o que eu tenho aqui? Entra uma corrente aqui, passa aqui dentro e essa corrente passa aqui em cima. Quanto mais corrente eu tiver, maior vai ser o campo magnético e maior vai ser a força produzida por esse campo. Então se eu tenho muito campo magnético, eu vou ter uma força bem grande ali, certo? Uma força magnética bem grande. E aqui embaixo, então, eu tenho uma balança, certo? Aí eu ponho aqui a minha bolinha e aí essa balança vai medir o peso da minha bolinha. O que é peso, gente? É uma força orientada para o centro da Terra, né? Então o peso está sempre orientado para baixo, beleza? Então aqui eu tenho um peso e essa balança vai medir esse peso. O que vai acontecer com a leitura desse peso? Ela vem para essa fonte aqui. Essa fonte ela vai decidir quanto que passa de corrente daqui para cá, certo? E essa corrente vai passar aqui em cima. Por que ela decide isso? Porque quanto maior a corrente, maior vai ser a força. E qual que é a força que eu quero que aponte para cima? É exatamente a força que tem a mesma intensidade que o peso. Por isso que eu meço aqui o peso da minha bolinha. Para quê? Para essa fonte mandar uma corrente e essa corrente criar um campo magnético que cria uma força magnética com a mesma intensidade da força para baixo. E aí o que vai acontecer, gente? Quando eu tenho um cabo de guerra aqui, uma força para cima e uma força para baixo, ambas com a mesma intensidade. Elas vão se anular, certo? E aí a bolinha vai ficar onde eu colocar. Não é isso? Sim. Então vamos ver se vai acontecer. Então, gente, a gente tem aqui então a ação do campo magnético. Essa ação, vocês podem ver que se eu botar a mão aqui embaixo não vai alterar nada, porque o campo magnético não influi na parte de baixo. Aqui o que está influindo é a força-peso puxando para baixo, mas aqui eu tenho um campo magnético que puxa para cima, tá? Se eu botar um pedaço de papel aqui também não vai influir, porque o campo ultrapassa esse papel, que é um material paramagnético que a gente chama. Porém, se eu botar um ferro aqui, que é um material ferromagnético, vai alterar o meu sistema. Então, com certeza eu vou ter um problema aqui. E é mais ou menos assim que funciona o trem, certo? Só que o trem, ele não tem essa haste aqui em cima. É mais fácil que eu usar o próprio trilho como eletroímã. E aí, em vez de eu atrair o trem para cima, eu vou repelir o trem. No final das contas, vai dar um como se mesmo colocasse diagrama de força. dois ímãs ao contrário, né? Eles não exatamente.
Só que aí não são duas forças magnéticas, você vai ter uma força magnética e uma força peso. O eletroímã empurra ele para cima e a força peso empurra ele para baixo. Então ele vai ficar levitando ali, certo? Alguém tem alguma pergunta então de como funciona isso? Onde compra? Tô brincando. Eu não sei. Mas não, brincadeira. Essa tecnologia... Pode falar. Dizem que... Eu vi pelos comentários que esse trem-bala que tem no Japão, ele chega a uma certa velocidade, ele flutua. Isso é verdade ou não? Eu vou mostrar para vocês ainda. Essa não é essa tecnologia. Essa tecnologia foi a tecnologia inventada na Alemanha. Ela não é como o trem-bala, que costuma ligar cidades. Ela funciona dentro das cidades, como se fosse um metrô, certo? Ela foi idealizada para isso, então a velocidade máxima que esse trem chega a 70, 80 km por hora. Tá? O primeiro trem desse tipo a ser feito foi na China, numa cidade chamada Xangai, uma megalópole chinesa, né? E carrega então passageiros do aeroporto de Xangai até no centro de Xangai, no percurso de 30 km, fazendo então um movimento de 70 a 80 km por hora. Tá? A gente tem que essa tecnologia ela é muito mais eficiente do que a outra, só de a gente olhar esse sisteminha aqui. O meu trem, aquele trenzinho que era para eu ter lá, não tem? Se eu pegasse e empurrasse ele ia andar um pouquinho e ia parar. Por quê? Porque a força de atrito ia exaurir toda a energia que tem ali dentro. Aqui não, ó. Aqui eu vou empurrar minha bolinha, ó, vai girar um pouquinho e ela vai ficar girando aqui, ó, muito e muito tempo. Por quê? Porque a única força de atrito que eu tenho aqui é do atrito com ar, que é muito menor do que o atrito com trilho. Assim que eu estabeleço aqui um atrito, ó, ela parou. Por quê? Porque eu suguei a energia dali de dentro, certo? Então dá pra gente entender muito bem aqui como que funciona então o princípio da conservação de energia, né? Que é aquele princípio que diz que quando você tem um sistema isolado, idealmente isolado, ou seja, você tem uma bolinha no vácuo. Se eu introduzir uma energia ali, se eu botar aquela bolinha para girar, ela tem que ficar girando para sempre. Por quê? Porque a energia ela não sai de dentro do meu sistema. Não acaba, ela fica. A não ser que eu tire esse sistema do isolamento. Ou seja, se eu botar a mão na bolinha, ela vai parar. Porque vai ter atrito e essa energia vai sair da bolinha. Certo? Deu para entender? Bem? Então, é assim então que funciona esse trem, essa tecnologia de levitação eletromagnética. Vocês têm alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não? Com certeza? Então vamos lá, vou mostrar então a outra tecnologia para vocês. Essa é a tecnologia de levitação eletrodinâmica. O que é dinâmica, gente? É uma coisa dinâmica. É uma coisa que eu tenho movimento, certo? Então a gente tem essa tecnologia baseada no movimento. E aí eu vou chegar no ponto que ele perguntou. Vou pegar aqui tudo. Mas antes eu vou mostrar para vocês como que funciona. Computador. Tá. Eu tenho aqui uma torre de alumínio, beleza? A gente tem que... O que vocês acham que vai acontecer se eu aproximar o ímã aqui do alumínio? Alumínio? Vai grudar? Alumínio? Não, gente, não vai grudar, porque alumínio não é ferro magnético que a gente fala. Ferro magnético são todos aqueles materiais que o quê? Que tem uma relação de atração ou de repulsão quando a gente tem a aproximação de um ímã, certo? O alumínio não é ferro magnético, apesar dele ser um metal, a gente acha que ele é ferro magnético, mas não é. Se vocês pegarem um ímã e tentar colar naquela janela de alumínio, que tem em muitas casas, não vai colar, certo? Eu tenho não essa rola química. torre aqui. Não, é física. Essa tecnologia ela é baseada num princípio que a gente chama de lei de Faraday, certo? É uma das leis mais importantes aí do eletromagnetismo, né? Ela recebe o nome de um cientista muito importante também. E o que essa lei diz? Essa lei diz que quando eu tenho variação do fluxo magnético, há um surgimento de uma força eletromotriz no meu condutor. Vou explicar melhor. Se eu tenho uma mangueira de água, certo? E eu faço uma seção transversal nessa mangueira, como assim? Pegar e cortar essa mangueira assim? Eu tenho que... Existe um fluxo de água através da área daquela seção. Vocês conseguem entender o que é um fluxo, então? Eu tenho um fluxo que passa ali naquela seção. Vamos melhorar então. Eu pego e colo uma grade ali naquela seção, certo? A grade tem uma área. Eu digo que tem um fluxo que passa através daquela grade. Se eu aumentar a intensidade da corrente de água ali, se eu girar, abrir a torneira mais, eu vou aumentar esse fluxo, não vou
Então, eu aumentando o fluxo, eu vou ter uma variação no fluxo. Como que isso funciona para fluxo magnético? Eu tenho que um campo magnético, gente, ele pode ser representado por linhas. Como assim por linhas? Por exemplo, esse ímã aqui. Esse lado aqui é o polo norte do meu ímã. E esse lado aqui é o polo sul do meu ímã. O que acontece? As linhas saem de um polo e entram dentro do outro. Certo? Então as linhas vão fazendo assim. Ó. Essa é a representação gráfica do meu campo magnético. E se eu botar esse ímã aqui, então, perto desse material que é paramagnético, o que vai acontecer? Essas linhas vão passar aqui por dentro dele e vão voltar aqui. Eu vou ter o que então aqui? Um fluxo de linhas, não vou ter? Porque as linhas estão passando aqui dentro da mesma forma que a água passa dentro da seção transversal. E como que eu posso alterar esse fluxo magnético? É só eu fazer assim. Quando eu faço assim, ó, não tem fluxo zero. Quando eu faço assim, fluxo máximo, certo? E quando eu fico fazendo assim, ó, eu vou ter uma variação constante ali do meu fluxo magnético. Essa variação, gente, ela cria uma força eletromotriz aqui. O que é força eletromotriz? Eu posso dizer para vocês, a nível mais básico, que força eletromotriz é diferença de potencial, certo? O que é diferença de potencial? Quando eu tenho uma bola positiva e uma bola muito negativa, eu tenho uma diferença de potencial dessa região para essa. E quando eu ligo por um condutor essas duas regiões, eu tenho o quê? Corrente elétrica, certo? Então, se eu estabelecer aqui uma diferença de potencial daqui para cá, a partir do movimento do meu ímã, o que eu estabeleci aqui também? Uma corrente elétrica. E o que a corrente elétrica faz, gente? O que o movimento de cargas elétricas cria? Energia? Tá, tudo bem, mas o que ele cria? Que eu falei que é muito importante, que é a base do eletromagnetismo. Que o movimento de cargas elétricas cria campo. Gera, gente? Cria campo magnético, gente. O que aquela corrente que faz? Que faz o preguinho virar um ímã? Então, se eu botar aqui uma diferença de potencial aqui e fizer uma corrente aqui, isso daqui vai ter um campo magnético, certo? Esse campo magnético ele é tão mais forte quanto é rápido o meu movimento. Tá. Se eu fizer aqui muito rápido, eu vou ter uma corrente muito forte aqui, e essa corrente forte vai criar um campo magnético forte. Esse campo magnético, ele sempre faz o quê? Ele se opõe ao meu movimento. Eu vou ter dois campos magnéticos aqui e aqui, certo? Enquanto eu estiver rodando, mas é mais ou menos assim que funciona. E aqui vocês vão poder ver isso claramente quando eu jogar aqui meu ímã aqui, ó. Olha o que acontece, tenta juntar aí para vocês verem. Quando eu jogo meu ímã aqui, ó, ele cai devagarzinho, vocês estão vendo? Por quê? Porque o campo magnético induzido aqui nesse condutor, ele cria esse campo magnético, ele se opõe ao movimento. Então ele empurra o ímã para cima, enquanto a força da gravidade puxa o ímã para baixo. Quem ganha aqui é a força da gravidade, óbvio, né, que é mais forte. Mas se eu tiver um movimento muito rápido aqui, eu vou ter uma força muito mais forte, certo? E aí, então, vamos para a pergunta dele, vamos ver como que o trem funciona. Para eu ter essa força aqui, o que eu preciso? Preciso de ímã, preciso de condutor e preciso de movimento. Com isso, eu posso criar uma força eletromagnética induzida, beleza? Então, alguém pode apertar esse botãozinho aqui. Ó, prestem atenção aqui. Eu tenho movimento, tenho condutor e tenho ímã. Aqui eu só mudei o movimento. Aqui o movimento é do ímã perto do condutor, ele é o condutor perto do ímã. E aí, tá definido, certo? Tá. Agora eu vou responder a pergunta dele. Não é assim que funciona o trem. Isso daqui a gente fez só para vocês poderem ver. Mas não tem como a gente fazer o trilho todo com esse negócio, é isso que eu ia perguntar. Ia gastar muita energia e ia dar um trabalhão. Cavar o chão até colocar um negócio desse no chão e fazer exatamente. O que é melhor fazer? É melhor fazer o movimento do ímã em vez do movimento do condutor. Apesar de dar o mesmo, só que um gasta muito mais energia. Certo? O que eu preciso então para fazer esse trem? Preciso de um condutor, que vai ser meu próprio trilho. O trilho, então, eu posso falar que o trilho é isso aqui. Certo? Vou precisar de ímã e vou pegar o ímã e vou colar no piso do trem, parte de baixo do trem, certo? E aí eu vou precisar então de fazer isso aqui, certo? Como que eu vou fazer isso aqui? É só eu pegar e empurrar o trem. Uma vez que eu empurrei o trem,
eu vou ter uma energia que vai se transformar em movimento e essa energia nunca vai sair do trem. Por quê? Porque o trem não vai encostar no trilho. Tá? Vamos dizer que é assim, não é também. Como funciona na realidade? Esse empurrão que eu chamo aí, que eu estou falando que é empurrão, na verdade é corrente elétrica. Então, até 100 km por hora, como ele perguntou, esse trem, ele anda como se ele fosse um metrô. Então, até 100 km por hora, ele anda e vai passar a ter um movimento de flutuação, né? Vai passar a flutuar. E aí, a partir de 100 km por hora, gente, ele pode chegar até 360 km por hora. Por isso que esse é o famoso trem-bala japonês. É a tecnologia que foi implementada até hoje com maior sucesso. Por quê? Porque é a tecnologia muito eficiente, mega eficiente. 360 km por hora com gasto mínimo de energia. Porém, essa tecnologia é uma tecnologia muito cara de ser implementada. Por quê? Porque essa força é uma força estável. Vocês podem ver que o trem está balançando ali e que eu tenho que grudar, eu tenho que amarrar o meu trenzinho ali. Porque senão ele ia ou voar para frente ou ia ficar girando, certo? Isso traduzindo para o sistema real seria que uma malha de controle muito sofisticada e muito cara. Então, se bater um vento, não acontecer isso aqui. Pode acontecer isso no trem de verdade? Não pode. Porque senão quem faz aqui vai se machucar bastante, né? Ainda mais